Se isso aqui não te causa extrema indignação, então me desculpa, mas você já morreu por dentro. E olha só, mais uma informação importante que eu acabo de receber e eu vou compartilhar com vocês agora. E eu vou deixar para vocês um vídeo aqui agora para que você tire as suas próprias conclusões. Aqui a gente traz a informação, mas aqui embaixo tem um espaço para você deixar a sua opinião. Eu quero trazer para vocês mais uma informação importante aqui, mais um posicionamento e que você vai ficar de boca aberta, aperte os cintos, porque aqui nós trazemos a informação e eu peço para você aqui embaixo deixar a sua opinião. Esmague o dedo no like e se prepare para mais uma viagem no quesito na história que tem realmente dado o que falar aqui no Brasil. Vamos dar uma olhada agora, rodando para vocês. Se isso aqui não te causa extrema indignação, então me desculpa, mas você já morreu por dentro. Daniel Silveira, que foi condenado a 9 anos por suas palavras, enquanto criminosos, estupradores e traficantes estão sendo liberados essa semana pela saidinha de Natal e em todos os dias pela nossa justiça, Daniel Silveira, um deputado federal, foi condenado a 9 anos, como vocês sabem, por suas palavras, um vídeo que ele gravou. Foi concedido a graça presidencial a ele, mesmo assim Alexandre de Moraes e o STF, ignorando todas as prerrogativas do presidente da graça presidencial, prenderam e condenaram Daniel Silveira, que está preso desde fevereiro de 2023. Conseguiu liberdade condicional a duras custas. Foi muito difícil. Alexandre de Moraes não queria dar liberdade condicional de forma alguma para Daniel Silveira, mas ele conseguiu há 4 dias. Alexandre de Moraes hoje determina que o Daniel Silveira deve ser preso novamente. Cara, isso causa muita indignação. É muita perversidade, é muita crueldade, sadismo do mais puro grau. Vamos lá, vamos na matéria para vocês entenderem como que isso aqui é um absurdo que está acontecendo no Brasil. O Daniel Silveira se tornou um ícone do que é perseguição no Brasil hoje. Daniel Silveira é preso novamente por descumprir regras. Vamos lá. O ex-deputado federal, Daniel Silveira, foi preso novamente nesta terça-feira, dia 24, no Rio de Janeiro, pela Polícia Federal por descumprimento das regras de liberdade condicional. A determinação veio do ministro Alexandre de Moraes. Segundo o magistrado, Daniel Silveira desrespeitou a condição de permanecer em casa das 10 da noite às 6 da manhã. Agora eu vou mostrar para vocês um detalhe. Vamos lá, aqui está a decisão. Ocorre, entretanto, que, logo em seu primeiro dia em livramento condicional, o sentenciado desrespeitou as condições impostas, pois, conforme informação prestada pela SEAP Rio de Janeiro, no dia 22 de dezembro, somente retornou à sua residência às 2 horas e 10 minutos da madrugada, ou seja, mais de 4 horas do horário limite fixado das condições judiciais. Estranhamente, na data de hoje, a defesa juntou petição informando que o sentenciado, sem qualquer autorização judicial, teria estado em um hospital no dia 21/12, das 11 à meia-noite e meia. Peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Daniel Silveira, ele estava já com problema dos rins há algum tempo no presídio. Ele sai. Aí ele tem uma crise renal. Quem já teve crise renal sabe o tanto que isso é angustiante. É uma dor, assim, angustiante. Ele vai para a emergência, para a urgência de um hospital, porque ele estava com dores dessa crise renal. Aí, o que a decisão do Moraes está falando? Que ele deveria ter pedido permissão judicial, autorização judicial para ir na emergência de um hospital? Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, vamos supor que o Daniel Silveira está dirigindo, ele bate o carro, tem um acidente e precisa ser levado para o hospital. Ele tem que pedir autorização judicial. Olha, eu estou morrendo aqui, estou sangrando, tá? Meu fratura exposta. Eu gostaria de perguntar para o Moraes se eu posso ir para o hospital. Talvez eu chegue depois do meu horário de recolhimento. Tem cabimento uma coisa dessa? Na mesma semana que milhares e milhares de criminosos estão sendo soltos para saidinha de Natal. Na mesma semana. Aí o advogado Daniel Silveira falou isso aqui. O ministro falou em descumprimento das medidas cautelares, alegações às quais não tivemos acesso. Informou a defesa. As medidas cautelares impostas pelo ministro não foram descumpridas. Após a saída da colônia agrícola, o senhor Daniel foi direto para sua casa em Petrópolis. Ele apenas saiu para o hospital, pois o mesmo estava com fortes dores nas costas, que após os exames comprovaram um problema de saúde nos rins. Esse aqui é o Paulo Faria, advogado Daniel, e aqui do lado o Daniel Silveira.
Agora, eu quero que você dê uma olhada nas medidas impostas ao Daniel Silveira. Cara, nem traficante tem isso aqui. Olha só. Tornozeleira, comprovação de emprego em até 15 dias. Agora, sério, o Daniel Silveira, que empresa que vai ter coragem de contratar o Daniel Silveira sabendo da perseguição que ele sofre pelo Alexandre de Moraes? Proibição de se comunicar com investigados relacionados a atos golpistas, sendo que o que ele foi preso não tem nada a ver com ato golpista, com o inquérito do golpe, mas ele está proibido de falar com essas pessoas. Proibição de usar redes sociais e aplicativos de mensagem, ou seja, incontactável. Nem um prisioneiro, um traficante lá no presídio, nem um prisioneiro tem isso aqui. Ele conversa com todo mundo. Comparecimento semanal ao juiz de execuções penais para comprovar endereço e atividade laboral, proibição de sair da comarca e residência, obrigações de recolhimento noturno das 10 às 6, proibição de conceder entrevista ou manifestação à imprensa. Olha só isso aqui, cara. Ele não pode dar entrevista. Lula dava entrevista preso, Daniel Silveira não pode dar entrevista, assim como Felipe Martins. Suspensão do passaporte, proibição de emitir novos documentos. Olha a quantidade de restrição que ele tem, sendo que o máximo que deveria ter é 6. E no dia de Natal, da véspera do Natal, depois de todo esse tempo preso, quando ele acha que vai passar o Natal com a família, ele acorda, vou passar o Natal com a família. Alexandre de Moraes manda prender ele de novo, porque ele foi no hospital com urgência de crise renal. Cara, pelo amor de Deus, vamos resgatar o mínimo de sanidade. Daniel Silveira, agora esse trecho do vídeo é para você. Cara, você não foi esquecido, você não foi abandonado. Não foi. Eu não sei se você se lembra, mas o dia que eu decidi me candidatar a deputado federal, entrar no mundo da política, foi quando você foi preso pela segunda vez. Aquele foi o grau de indignação que eu fiquei, onde eu disse que está na hora da gente entrar no jogo e tentar reverter isso daí. Foi você um dos principais motivos a falar assim, cara, chega dessa palhaçada, agora eu sou candidato. Inclusive posso ser o próximo alvo, posso ter uma história muito parecida ou igual à sua. Mas você não foi esquecido, irmão. Você não foi abandonado. O problema é que a gente vive hoje numa ditadura das mais autoritárias que o mundo já viu. Então é difícil fazer qualquer coisa. É difícil até falar com você, ir até você, dar palavras de conforto. Essa é a situação que a gente está, mas você não foi esquecido. Você está sempre nas nossas mentes. Quando a gente conversa para denunciar o que está acontecendo no Brasil, o seu nome é o mais citado. Porque eu acho que aqui no Brasil hoje não tem ninguém mais perseguido, que sofreu mais injustiças do que você. Então você não foi esquecido. Espero muito que esse vídeo chegue até você, que você entenda isso, cara. Isso vai acabar, mais cedo ou mais tarde. O que está acontecendo com o nosso país, o que esse cara está fazendo com o nosso país, isso não vai durar, não tem como ser para sempre. Isso vai passar. Essas pessoas vão pagar na justiça o que elas estão fazendo. Infelizmente, a gente vai ter que aguentar. E Deus escolhe os mais fortes para aguentar o pior peso. E aparentemente você foi escolhido para começar esse processo. Muitos vão estar como você, cara. Pode ter certeza até a gente reverter esse processo. Você não foi esquecido, irmão. Tá? Você está nos nossos corações, você está nas nossas orações. Te desejo um Feliz Natal. Infelizmente, com certeza, não vai ser tão feliz. Afinal de contas, você está preso, mas isso vai acabar, cara. Fé, tenha fé. Tá? Se aproxime de Deus. É o que eu tenho feito para aguentar, para sair da cama e enfrentar isso tudo. É muita oração, muita aproximação com Deus. A gente ama. Fica calma aí, a gente vai reverter isso aí, tá bom? O que está acontecendo com você é uma das maiores crueldades que um brasileiro já sofreu nas mãos dessa ditadura do judiciário. Mas é um absurdo, cara. No dia do Natal, porque você foi pro hospital, pelo amor de Deus, até quem não gosta da direita, os isentões, tem que entender isso já foi longe demais. Já foi longe demais. Um abraço. Saleiros, a gente já teve a Dilma Rousseff também indultando o Zé Dirceu num final de ano, e os exemplos são vários. O problema disso é porque eles sabem, né, tá muito mais preocupado em reunir a família, nas festas natalinas, de repente uma viagem de final de ano, não quer saber de política, já se estressou o ano inteiro, e aí, né, é que eles identificam essa fraqueza, essa baixa na tua imunidade para tentar atochar esse tipo de coisa. Primeiro problema de tudo, você conhece algum bebezinho? Você tem filho? Você, imagina só, pegar esse ser tão inocente e matar ele com uma injeção com substância química no coração dele. O aborto é isso. A diferença é que o bebê está dentro da barriga da mãe. Uma sociedade que é capaz de assassinar os seus bebês é capaz de fazer qualquer coisa. A gente está falando muito além de uma questão de fé ou de uma discussão de onde se começa a vida, se é na nidação, se é na concepção, se é na confecção do sistema nervoso. A gente está falando de civilização.
É claro, né? A vida do bebê, ela importa. E é muita covardia imaginar que quem já nasceu agora trabalhe para acabar com a vida daqueles que certamente irão nascer. E ele não tem culpa, né, da conduta dos pais, ou do sistema de governo, ou de quem seja o presidente. E essa covardia, ela só piora. Por quê? Porque quando um órgãozinho atropela o Congresso Nacional, pois é competência privativa dos deputados e senadores legislar e falar sobre isso, inclusive quando nós não apreciamos projetos de lei, quando a gente não coloca adiante determinados projetos de lei, isso também é legislar. É não permitir que inovações loucas e contrárias à vontade da maioria da população, que é o que se pressupõe numa democracia, né, o respeito à maioria, impedir que essas medidas não virem leis amanhã. Então o que a gente está falando é muito grave. A gente está vendo um Congresso Nacional sem muito prestígio, sendo atropelado pelo Supremo Tribunal Federal em diversas oportunidades, pelo Tribunal Superior Eleitoral, e agora, ao que parece, todos estão à vontade de fazer isso. Até mesmo o Conanda. E aí vem um outro risco. Se o sistema não é respeitado, se as leis não valem de nada, vai ser cada um por si. Isso daí é o caminho para a anarquia, é o caminho para o caos, onde ninguém respeita a lei, e pior ainda também, é quando essas leis são feitas por pessoas que você sequer sabe quem são, que você não tem nem oportunidade de trabalhar contra elas numa eleição. Ou melhor, até tem. Né? O Conanda está vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos. A ministra ela é nomeada pelo Lula. Você já tem uma coisa para fazer, não votar no PT, não votar no Lula. Se você preserva a vida, essa é a sua conduta. Né? Para muito além apenas de padres, pastores ou fiéis que frequentam as igrejas, ou seja lá qual for a sua religião, né, espírita, kardecista, budista, ubandista, se você respeita a vida, que é o que se pressupõe em toda a religião, você querer o melhor ao próximo, você tem que ser contra essa medida. Só que o Conanda, você nem sabe quem é que está lá. Você não vota em quem está no Conanda. E aí, como é que faz? Entende por que no sistema democrático tem que ter eleição? É conforme Winston Churchill falava, né? A democracia não pode ser um sistema perfeito, mas é o menos pior de todos eles. É disso daí que a gente está falando. Então, quando tem uma questão sobre aborto, sobre vida, uma das primeiras coisas que eu faço é ir no Instagram da deputada Cristo Nieto, para ver o posicionamento dela, porque ela é referência nessa pauta. E aí, a gente já tem lá uma medida que é pressionar o seu deputado para que ele assine o requerimento de urgência do projeto de lei 168 de 2021, da deputada Cristo Nieto, né, que tira os poderes normativos do Conanda e o transforma em órgão meramente consultivo. Ou seja, vai poder dar parecer, vai poder dar opinião, mas não vai ter poder para atropelar o Congresso Nacional. Então conte com o meu apoio, pressione seu deputado, pressione seu senador. Eu sei, hoje é 24 de dezembro, você está muito mais preocupado com as celebrações de final de ano, né, de rememorar que Jesus veio aqui nasceu, o único Filho de Deus, para derramar o seu sangue para nos salvar. Isso tem certamente um espaço cativo, eu farei essas celebrações, vou estar com a minha família aqui hoje, em casa, mas, assim que possível, essa pauta ela é importantíssima. Nós não podemos permitir que isso daí seja feito. E tem outro ponto aqui que eu nem falei ainda do Conanda, é que nessa mesma resolução, o Conanda ainda determina que o médico não pode se furtar de fazer o aborto. Ele obriga os médicos, independentemente da sua convicção pessoal, de ter que realizar um procedimento abortivo em menores de 14 anos sem o consentimento dos pais. E não é necessário informar a esse menor os riscos do aborto. Fica aqui também uma dica de outro projeto de lei. Né? Eu vi aqui o deputado estadual Gil Diniz, de São Paulo, pessoal muito próximo a mim, fez um projeto de lei, já que não é competência da Assembleia Legislativa, dos deputados estaduais, legislar com relação ao aborto, mas ele tem um projeto de lei para informar a gestante, obrigando a equipe médica a informar a gestante dos riscos do aborto. Esse procedimento que não é natural e, por vezes, pode complicar, sim, e muitas vezes acontece, a vida da mãe nesse procedimento. Relembra aqui o caso de uma jovem expoente da pauta pró-aborto na Argentina, uma estudante, que quando foi realizar o seu aborto, depois que se tornou, entre aspas, né, permitido, legal, lá na Argentina, acabou falecendo. Isso pode ocorrer com qualquer pessoa. Né? Então, fica aqui o meu apoio ao projeto de lei da deputada Cristo Nieto, o meu comprometimento de assinar agora o seu requerimento de urgência, se é que eu já não o assinei, e a dica para que você faça isso também com os outros deputados, pedindo para que eles assinem esse procedimento. Se o deputado Gil Diniz fez esse projeto de lei falando sobre a obrigação de informar a gestante sobre o risco do aborto antes de realizar o procedimento, naqueles casos em que a mãe é vítima de estupro e também tem risco para a sua vida devido à gestação, recomendo a você que é vereador um excelente projeto de lei para você apresentar aí na sua Câmara Municipal e trazer esse debate para a localidade, para a Câmara de Vereadores. Eu tenho certeza que a maioria dos brasileiros é conservadora. Por mais que ele não saiba se definir dessa maneira, mas ele preza pela vida, ele tem a sua fé, ele ama o próximo e ele não concorda com o assassinato de bebês. Um abraço a todos vocês. Para mais informações, sigam o perfil da deputada Cristo Nieto. Fiquem com Deus.
Pessoal, fiquei sabendo que o Daniel Silveira mal saiu da prisão, né, por um livramento condicional. Ele acabou de retornar, né? Estou vendo aqui pela internet, o que parece ele teve uma crise renal pela madrugada, foi no hospital, retornou e provavelmente por estar de tornozeleira, né, o Alexandre de Moraes viu que ele saiu da sua casa do período noturno e revogou o livramento condicional dele, né, fazendo ele retornar para a cadeia por conta disso. É inimaginável pensar que o Brasil chegaria num ponto desse. É o que eu digo, se fosse um traficante, um assassino, qualquer um corrupto, ele não estaria sofrendo isso tudo, né? Ainda mais recebendo esse presente de Natal, né, do STF. Mas a crueldade não tem limite, mas ela vai ter um fim, pode ter certeza. Pode, às vezes, você ficar sem esperança, não saber como, quando, mas a história mostra que sempre chega ao fim, até países que tiverem situações muito piores do que a do Brasil, né? Então a gente segue trabalhando para expor essa crueldade, porque sem esse conhecimento, vão achar que tudo está na normalidade, e não está. É até difícil você saber o que pode ser feito hoje ou não no Brasil, já que não tem lei. Às vezes até parlamentares querem visitar o Daniel na cadeia, são impedidos, comissões parlamentares de inquérito fazem requisições que não são atendidas, mas o Alexandre de Moraes pode tudo, né? Inclusive soltar bandidos, absolver bandidos, enquanto o Daniel Silveira, que é uma pessoa que não roubou ninguém, não assassinou, não traficou, está aí sofrendo essa perseguição toda. Mas se Deus quiser, isso aí vai ter um fim. Muita gente ora e torce pelo Daniel e pela família dele. É por isso que o professor Olavo de Carvalho falava: não parar, não precipitar, não retroceder. Quem aguentar mais tempo de pé vai ganhar essa guerra. E eu tenho certeza que a gente vai ganhar, porque aquilo que nos move, a moral da nossa tropa, é muito maior do que aquilo que motiva os nossos inimigos, que estão preocupados com poder, né, com ganância, com dinheiro, e a gente do lado de cá preocupado com a liberdade, com a justiça, com as futuras gerações. Então, Deus quiser, Ele nos manterá mais resistentes. Se a gente olhar até a própria Bíblia, assim, tem várias passagens em que Deus prepara os seus através de sacrifício, através de tempos difíceis, para que depois eles se tornem melhores pessoas, para que eles tenham mais senso de justiça e retornem ao poder, dando uma longevidade na qualidade de vida da sua sociedade. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Daniel, todo apoio.